Olá pessoal, na nossa última aula a gente falou sobre a estrutura condicional, né? O if-else, e também falou sobre os operadores relacionais, né? O operador de igualdade, o operador diferente, maior, menor, maior igual e menor igual. E também vimos como a gente poderia utilizar esses operadores e essa estrutura para a gente poder incrementar ainda mais o nosso código, tá? E hoje a gente vai falar de um outro tipo de operador, que é o operador lógico, tá? Os operadores relacionais, como o próprio nome já diz, eles tentam verificar uma relação entre dois elementos. Então, quando eu estou fazendo igualdade, verificando igualdade, eu quero saber se um elemento é igual a outro. Então, uma relação entre essas duas coisas. E os operadores lógicos, para que é que eles servem? Os operadores lógicos, eles servem para a gente verificar condições lógicas, tá? Unir expressões lógicas para saber se a união dessas duas expressões lógicas ela vai também me trazer um valor de verdade e falso. E aí a gente tem três operadores lógicos que a gente pode usar: o operador de e, o operador de ou e o operador de não, da negação, tá? E aí eu criei aqui um arquivo novo para a gente trabalhar com eles. Então, o primeiro operador, que é o operador de i, ele é escrito assim, ó. São dois es comerciais, esse ezinho comercial. Ele é o operador i, né? O segundo operador é o operador ou. A gente vai usar a barra vertical. Essa barra vertical, ela normalmente nos teclados ela está do lado do Z, tá? Você aperta o Shift e aperta nessa barrinha do lado do Z que ele vai lhe dar uma barra vertical. Esse é o operador de ou. E o operador de não, que é o operador exclamação, é um operador de não, o operador da negação, tá? Como é que eles funcionam, esses operadores? Eu coloquei até uma tabelinha aqui. O operador i, que é o operador da conjunção, ele vai me dar como resposta verdade somente quando as duas outras expressões lógicas que ele está juntando, elas são verdades ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma expressão lógica, eu tenho outra expressão lógica. Eu quero saber se vai acontecer uma expressão e outra, caso só vai dar verdadeiro isso aqui se as duas forem verdades ao mesmo tempo. Então, ó, vamos supor que eu tenho uma expressão P e uma expressão Q. Então, P e Q só vai ser verdade se P for verdade e Q for verdade. Aí essa expressão P e Q, ela também vai ser verdadeira. É um I. Então, se uma das duas for falso, ó, P verdadeiro, Q falso, P e Q vai ser falso. Se P for falso e Q for verdadeiro, P e Q vai ser falso também. Se P for falso, Q for falso, as duas vão continuar sendo falso, tá? Então a gente usa disso quando a gente quer verificar uma coisa e outra. Por exemplo, vou à praia se eu acordar cedo e estiver ensolarado. Então, se eu acordar tarde e tiver com sol, eu vou à praia? Não, porque não estava ensolarado. E eu disse que eu só vou se eu acordar cedo e estiver ensolarado. Ó, compre o carro se o preço for menor do que 20 mil e a taxa de juros menor do que 1% ao mês. Se a taxa de juros tiver 10% e o preço do carro for 10 mil, eu vou comprar? Não, porque esse lado aqui ele foi falso. Então, basta que um dos lados da minha expressão seja falso para que o operador i negue a expressão como um todo, tá bom? Eu vou passar em POO se eu assistir às aulas, fizer as atividades e praticar algoritmos. Se eu esquecer de fazer as atividades, eu vou passar? Não, não vou. Então eu preciso assistir às aulas, preciso fazer as atividades e preciso também praticar algoritmos. Então, só vai ser verdade essa frase se as três opções elas forem verdades ao mesmo tempo. E eu tenho aqui também o outro operador que é o ou. No caso do ou, que é a disjunção, ele vai tornar essa verificação entre duas expressões verdadeira se pelo menos uma das duas forem verdadeira, tá? Então basta que uma seja verdadeira que ela já torna
a expressão verdadeira. Se P foi verdade e Q foi verdade, as duas são verdades ao mesmo tempo, pelo menos uma não é verdadeira, então P ou Q vai ser verdadeiro, tá? Se P for verdadeiro e Q for falso, P ou Q vai ser verdadeiro. Se o Q for verdadeiro e o P for falso, P ou Q vai ser verdadeiro. E se nenhuma das duas forem verdadeiras, aí sim a expressão P ou Q ela vai ser falsa. Então, se eu tiver aqui, ó, alguns exemplos, eu vou pro cinema se estiver passando Batman vs Superman ou se estiver passando Deadpool. Basta que esteja passando um dos dois para eu ir pro cinema. Se estiver passando Batman Superman e não estiver passando Deadpool, eu vou. Se estiver passando Deadpool e não estiver passando Batman Superman, eu vou, porque eu disse ou um dos dois, tá? E se estiver passando os dois, eu também vou, porque quando os dois são verdades, a expressão com ou, ela também se torna verdadeira, tá certo? O último operador que a gente tem aqui é o operador da negação, tá? O operador da negação, ele nega uma expressão. Ou seja, se a expressão ela é verdadeira, eu torno ela falsa. Se a expressão é falsa, eu torno ela verdadeira, tá certo? Então ela torna a expressão o contrário do que ela vai me dar de resposta. Ela nega essa expressão, tá bom? Então vamos voltar para cá para a gente tentar pegar um exemplo, que é o seguinte, ó. Imagina que o usuário me dá um número e eu quero saber se esse número está entre 2 e 10. Eu quero saber se o número está entre 2 e 10. Para um número estar entre 2 e 10, vocês concordam comigo que esse número tem que ser maior ou igual a 2, tá? E tem também que ser menor ou igual a 10, certo? Porque se ele for maior ou igual a 2 e menor ou igual a 10, ele está dentro do intervalo. Então eu posso ter duas expressões e eu vou juntar essas duas expressões com o i. Vamos fazer esse algoritmozinho? Então eu preciso, ó, primeiro, vou fazer com valores inteiros, tá? Eu preciso receber um valor inteiro. Então a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez nas aulas passadas. Criar um scanner, criar a variável x aqui. New scanner. System in. Pronto, criei o meu scanner e agora eu vou ler. Digite o valor. Opa, a gente precisa colocar isso dentro de um System out. Então, digite o valor de x, certo? X recebe leitor.next int. Então, vou pegar o próximo inteiro e vou guardar dentro do valor de x. Quando é que eu sei que esse valor que o usuário me deu, ele está entre 2 e 10? A gente já fez a nossa condição aqui, ó. A gente disse que para isso acontecer, vocês lembram que lá na matemática a gente fazia assim, ó. 2 tem que ser menor do que x, ou seja, x tem que ser maior do que 2, né? E x menor do que 10. Só que aqui a gente não consegue escrever expressões desse tipo, tá? Porque esse operador de maior aqui pra gente, ele é um operador binário. Ele não funciona com dois termos, aliás, com três termos. Ele só vai funcionar com dois, tá? Isso aqui, o máximo que poderia acontecer é tipo assim, se x for 5, tá? 2 é menor do que 5? Sim. Isso daqui é um valor de verdade, tá? Ele me dá um valor de verdade, um true. Verdade é menor do que 10? Faz sentido eu comparar verdade com 10? Não, não faz. Eu quero comparar o x. Então, eu tenho que separar isso em duas expressões, tá bom? Então, isso aqui tem que se tornar duas expressões, que é o quê? X ser maior do que 2 é a primeira expressão. E a segunda expressão é x ser menor do que 10. Tá ok? Então, são duas expressões diferentes. E as duas expressões elas têm que ocorrer ao mesmo tempo. Então, como é que a gente vai juntar elas? Com o i, porque
tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Porque, por exemplo, se o número for 15, 15 é um número maior do que 2. Mas 15 não é um número menor do que 10, então 15 não está entre 2 e 10, tá certo? Então tem que acontecer as duas ao mesmo tempo. Então lá vai, ó. Se x for maior do que 2, tá? E x for menor do que 10. Se isso aqui acontecer, eu vou imprimir, ó, está no intervalo, tá? Está no intervalo. Se isso aqui não acontecer, ou seja, else, se não, eu vou imprimir não está no intervalo, tá ok? Então, vamos rodar nossa aplicação, vamos ver como é que ela se comporta, ó. Se eu colocar o valor de x como sendo 5. 5 está entre 2 e 10? Sim. Então, ele vai dizer que está sim no intervalo. Se eu colocar 15, ó, 15 não está no intervalo. Por quê? 15 é maior do que 2, mas o 15 não é menor do que 10. Então, se essa parte da expressão ela é falsa, eu já nego a expressão toda, tá? A junção dessas duas expressões vai ser falsa, porque com o i as duas precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Vamos colocar outro valor aqui. Se o meu valor for 1, eu também digo que não está no intervalo, tá certo? Lembrando que lá na matemática tem um conceito de intervalo fechado. O que significa intervalo fechado? O intervalo fechado é quando eu também incluo o valor de 2. Então, se eu quiser incluir o valor do 2 e do 10, eu tenho que usar o operador de menor ou igual e o operador de maior ou igual para incluir também quando o x for 2 ou quando o x for o valor 10. Tudo bem? Uma outra possibilidade aqui de verificação é se eu estiver querendo fazer esse teste, só que o teste é ao contrário. Como assim o teste é ao contrário? Ao invés de verificar se ele está no intervalo, eu quero verificar se ele está fora do intervalo. Então, quando é que ele está fora do intervalo? Um teste para saber se está fora do intervalo. Ele está fora do intervalo quando o x está abaixo de 2, tá bom? Ele é menor do que 2. Ou então quando ele está acima de 10, quando ele é maior do que 10, tá? Ele não pode estar abaixo de 2 e acima de 10 ao mesmo tempo. Não existe um número que seja menor do que 2 e maior do que 10. Não tem como, tá? Ou ele está de um lado da minha reta de números reais, ou ele está do outro lado da minha reta de números reais, tá? Então a gente vai fazer essa outra expressão com ou. Ou ele está abaixo, ou ele está acima. Então vou escrever aqui de novo para gente. Seria assim, ó. Se esse x ele tiver abaixo de 2, ou seja, ele for menor do que 2, certo? Ou então o x for maior do que 10. Se isso daqui acontecer, é porque ele está fora do meu intervalo. Ele faz parte dos números que estão ao redor do meu intervalo e não dentro do meu intervalo, tá? Então, se isso acontecer, eu vou imprimir está fora do intervalo. Se não, eu vou imprimir está dentro do intervalo. E agora, mais uma vez, para a gente exemplificar o uso da negação, tá? A negação, ela nega uma fórmula, tá? Então, se a fórmula for verdadeira, ela torna ela falsa. A negação a gente usa com a exclamação. Então, para verificar se está fora, isso aqui verifica se está fora, tá? Eu poderia também dizer que estar fora é não estar dentro do intervalo. E a gente fez um teste que verificava se estava dentro do intervalo. O teste era assim, ó. O x tinha que ser maior ou igual a 2 e o x tinha que ser menor ou igual a 10. Isso aqui verificava se estava
dentro do intervalo. Então, para verificar que está fora, eu preciso saber se não está dentro do intervalo. Então, ó, eu posso pegar essa minha fórmula toda, eu vou colocar um parênteses a mais aqui, ó, para dizer que é a fórmula como um todo, ó. Isso daqui verifica se está dentro do intervalo. E se eu quiser saber se está fora, é porque eu quero saber se não está. Então, basta que eu aqui no início, ó, eu use a exclamação para negar essa fórmula. Então, se eu nego, eu estou usando o contrário da fórmula. Não está dentro do intervalo. Se não está dentro do intervalo, significa que ele está fora. Então, vou imprimir está fora. Se não, é porque ele está dentro do intervalo de 2 até 10. Tá ok?